Olá, estamos aqui em mais um Pode Sim, o podcast da CDL Mulher de Betim. Hoje a nossa entrevistadora é a Cristiane Rodrigues, que vai entrevistar a Cleide Duarte. Olá, é um prazer estar aqui com você, Shirley, gravando o Pode Sim do CDL Mulher e trazendo a Cleide Duarte, a minha entrevistada, que agradeço muito por você ter aceito esse convite, Cleide, de estar aqui com a gente, porque é uma pessoa e profissional que admiro muito e todos nós, né, Todos admiramos nós. você e o seu trabalho, né? Então, gostaria que você se apresentasse, fala de você e conta pra gente a sua história, que eu vou deixar para você contar de onde você é. Olá, pessoal. Eu agradeço o convite, agradeço o Cris por ter me convidado para estar aqui hoje. Para mim é uma honra, né? Porque ser uma mulher empreendedora é uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, quando a gente vê essa manifestação de carinho, de admiração comigo, com o meu trabalho, isso nos dá um gás, uma vontade de crescer cada dia mais e levar essas mulheres junto com a gente, né, para a gente fazer diferença aí nesse mundo. Então, é muito bom saber que o meu trabalho, a minha pessoa são admirados e eu só tenho a agradecer por É, estar aqui. e quando eu te convidei, né, eu te liguei, eu falei exatamente isso, né, porque eu acompanho a sua história desde o início, cliente fiel e amo mesmo, acompanho toda a sua trajetória, então queria muito que você contasse para a gente sobre quem é a Cleide e essa mulher empreendedora. Essa Conta mulher pra gente. referência de Betim. Exatamente. Então, eu nasci em Betim, eu tenho 47 anos de idade, sou casada há 26 anos com o Wellington, meu marido e meu sócio nessa trajetória da vida aí. E nós temos 2 filhos, que é o Pedro e a Marina. E eu comecei nesse mundo do empreendedorismo quando eu me casei. Eu era formada em magistério, trabalhava como auxiliar administrativo numa clínica e em 97, quando eu me casei com o Wellington, ele já tinha uma papelaria e eu fui ajudá-lo nessa papelaria. Então, nas minhas horas vagas do trabalho, eu estava lá na papelaria, ajudando na parte administrativa. Empreendendo também. Tentando buscar novos clientes e tal. E aí, quando a nossa primeira filha nasceu, que foi no ano de 99, nós começamos a trabalhar juntos integralmente. Eu saí do meu trabalho e fui trabalhar diretamente com ele na papelaria. E aí, a gente trabalhava muito, nós tivemos muitas dificuldades, mas aos poucos eu fui conseguindo construir uma carteira de clientes e a gente foi crescendo. E quando foi em 2012, quando surgiu a ideia do restaurante a partir de uma viagem de férias a Aracaju, nessa época, a gente tendo a papelaria, a gente já pensava em empreender em um outro negócio que fosse de alimentação. A gente pensava em abrir uma lanchonete no centro de Betim para ajudar na renda, né, nas despesas da família. E aí, quando foi em julho de 2012, viajamos para Aracaju e eu comi uma macaxeira ao forno numa barraca de praia. Já veio com uma ideia de lá, né? Já Eu veio falo, assim, é isso eu falo que que eu nem quero. foi uma ideia, foi uma inspiração divina, de tão certo que foi, assim. Eu sinto que, uma vez eu ouvi uma frase que falava assim, se você é uma pessoa boa, não precisa preocupar-se em correr atrás do seu propósito, ele te encontra. E verdade. eu Concordo. digo que o meu propósito me encontrou no Dona Fulô, no meu trabalho, na culinária, na gastronomia, que é algo que eu amo. E aí, nessa época, 2012, surgiu a ideia. Quando eu comi a macaxeira, eu falei com o Wellington assim, como um bom mineiro, né? Nossa, que trem gostoso, né? Sempre o trem, né? A gente fala, até não fala uai, mas o trem não sai da Nossa. boca. Falei assim, que trem gostoso. Tá bom da gente abrir um lugar em Betim para vender macaxeira ao forno, porque lá não tem nada nem parecido, né? E aí ele falou assim, uai, vamos rezar, vamos pedir a Deus, se for da vontade dele, tudo vai se encaminhar. Exatamente um ano depois, eu estava indo trabalhar
na papelaria, quando eu vi o ponto onde a gente começou, nesse Ali ano, na Praça do Óleo. na Praça do É, Óleo, exatamente. bem Fiel, pequenininho, gente. Era muito aconchegante também, né? Muito gostoso. Era um ponto bem pequenininho, né? Mas, assim, muito bem arrumadinho. Eu Sim. sempre pensei assim, dentro daquilo que eu posso, eu vou fazer sempre o melhor. Então, eu pensava em cada cantinho da decoração, né? Na qualidade do que eu ia servir. E nessa época, eu não tinha experiência nenhuma na área da gastronomia, né? Mas eu pensava assim, se eu fizer para o meu cliente aquilo que eu faço para a minha família, para os meus amigos e que eu gosto, para mim, vai dar certo. Nosso trabalho sempre foi cheio de verdade, assim, a gente não faz nada que não seja como se não fosse para a gente. Então, um produto, uma marca que não entra na minha casa, ela não é servida para o meu cliente, porque isso faz parte dos princípios que a gente tem por trás de um negócio e que se traduz no sucesso, né? Mas tá aí, né? O que é o sucesso? É você querer pro outro o que você quer pra você. É verdade. Não, e quem não conhece Dona Fulô, né, gente? É referência aqui em Betim. Cresceu assim rapidamente, todo mundo ama. E é um projeto, como você disse ali, foi uma inspiração de Deus naquele momento, e é o que você precisava, que foi o propósito te encontrar e casou direitinho, Betim abraçou e agradece muito, né? Foram muitos desafios, assim, como eu estava dizendo, a ideia, quando a gente começou o restaurante, era empreender em mais um negócio para ajudar na renda da família. Então, a gente teria papelaria de dia, o restaurante à noite. Na época, o plano de negócios era, vamos ter 4, 5 funcionários, vamos vender 35, 40 mil, vamos ter 15, 20% de lucro, e com esse dinheiro nós vamos pagar escola particular para os filhos e convênio médico. E aí, começamos, fizemos um negócio muito bem montado, assim, simples, aconchegante, mas bem montado. A nossa cozinha era um tamanho mais ou menos de 2,5 por 3,5, era muito pequena, e a gente começou dentro daquele cardápio com a proposta nordestina. A gente tinha macaxeira ao forno, que era o principal, tinha porções, aí eu pesquisei para a gente colocar baião de 2, acarajé, para a gente ter uma identidade definida. Só que um dos nossos desafios era que as pessoas que chegavam lá no Dona Fulô, elas tinham um certo preconceito. O mineiro é muito fechado a experimentar coisas novas. E aí, o que saía? Contrafilé com fritas. Nossa! Que é uma Gente! coisa que tem em todo lugar, né? Então, eu pensava assim, gente, a casa tá cheia, beleza, mas como que eu vou fidelizar um público comendo uma coisa que tem em todo lugar, né? E aí, eu fiquei pensando, como que eu vou fazer para esse povo conhecer o que é a minha proposta de verdade? E aí eu comecei a oferecer degustação de tudo que a gente fazia, de tudo. Inclusive, eu já degustei aquela canelinha, né? Queimadinha. Queimadinha de cachaça. Maravilhosa, gente. Cheguei lá semana passada, foi a primeira coisa que eu que pedi. delícia. Eu acho que eu já degustei, foi tudo, viu? O cardápio dela. Então, nessa época, eu comecei a servir degustação de tudo que a gente fazia. E aí as pessoas falavam assim, nossa, que delícia, não imaginei que era tão bom. Às vezes a pessoa chegava e pedia um contrafilé com fritas, eu falava assim, nossa, mas você vem num restaurante nordestino para pedir contrafilé com fritas? Experimenta o nosso baião de 2. Ah, não, eu já comi, eu não gostei, eu não gosto de coentro, eu não gosto de pimenta, eu não gosto disso, daquilo. Eu falava assim, eu posso trazer uma degustação do baião de 2 do Dona Fulô para você conhecer? E aí a pessoa comia e falava assim, gente, que delícia, na próxima eu vou pedir isso. Aí degustava macaxeira ao forno, as tapiocas, o pessoal falava assim, nossa, mas eu já comi, é seco, é borrachudo. Eu falei assim, não, mas você tem que comer a tapioca do Dona Fulô. Pode pedir, se você não gostar, não precisa pagar. E eu falava desse jeito com toda a confiança, porque eu sabia que as pessoas iam gostar. Eu sabia o que eu estava entregando, né? E aí a gente quebrou esse preconceito. Ainda tenho, infelizmente, contrafilé com fritas no cardápio, porque ainda existe pessoas, né, que são muito resistentes. E como o nosso público é família, família tem criança. E criança ama adora batata frita. Então a gente acaba que ainda tem, não tem como a gente tirar do cardápio. Mas a grande vedete, de fato, são os pratos nordestinos, que é o que a gente se propõe. Então, Cleide,
Você falou de desafio, mas conta para nós quais foram os maiores desafios que você enfrentou. Eu falei aqui do desafio do preconceito da culinária nordestina, né? Sim. Mas como mulher empreendedora, nós temos muitos desafios além do desafio do nosso próprio negócio. O primeiro deles é a dupla jornada, porque nós empreendemos, mas não deixamos de ser mãe, de ser esposa, e a gente tem que dar conta de tudo isso, porque, afinal de contas, nós empreendemos vidas, né? Então, empreender vidas é uma coisa que a mulher, por si só, ela já faz naturalmente. Sim. E aí, ela só agrega quando ela vai trabalhar. E aí a gente tem outros desafios, que é a gestão de pessoas, né? Você, com tudo isso, você tem que estar motivado e ainda motivar as pessoas, né? Então, gerir pessoas, principalmente no meu ramo, que é a prestação de serviços, e eles é que vão fazer a entrega final daquilo que eu treinei, daquilo que eu acredito. Então, assim, esse é um dos grandes desafios, a gestão de pessoas. A gestão financeira e administrativa é outro desafio. Então, assim, meu conselho, a gente precisa se capacitar, a gente precisa buscar conhecimento, ter criatividade é outro desafio, porque dentro dos altos e baixos, a gente tem que ter uma gestão financeira onde a gente tem uma visão, um controle, para que a gente tenha também o resultado que a gente precisa do nosso negócio. Porque não é só ir montar o negócio, Não, né? não. Tem todo um plano de negócio por trás do empreendimento pronto. Se não tiver... E fora as surpresas, né, que aparecem no dia a dia, né? Sempre tem os imprevistos. É como a gente teve a pandemia, né, gente? Exato. 2020, Quem esperava? o restaurante de BH pronto para inaugurar naquele mês que iniciou a pandemia. Pois é, e você tem novidades, né? Temos sim. Vem novidade aí, Dona né? Fulô, ele começou, cresceu e agora ele já está se multiplicando, né? Esse ano nós vamos ter outras 2 novas unidades de uma proposta que nós estamos abrindo dentro da nossa marca. Maravilhoso. Vamos ter uma casa nova em Betim, uma casa nova em Belo Horizonte. Em breve Ai, vocês vão gente, saber. Que Não, delícia, Já tô hein? ansiosa. E você, Shirley? Eu amo pouco, né? Falou que comida é é. comigo mesmo. Gente, amo comer bem, produtos de qualidade como os seus são. Amo. Isso. Então, agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem, uma inspiração para quem deseja empreender. O que você diz para tocar ali no coração da pessoa que está precisando de um incentivo? Então, muitas mulheres empreendem por uma necessidade, outras por um sonho, outras por uma oportunidade. Não importa qual foi o motivo que te levou a empreender. O que importa é que esse empreendimento é uma missão que Deus colocou na sua vida, assim como Ele colocou na minha vida. Então, como eu disse, seja uma pessoa boa, se capacite, com certeza o seu propósito vai te encontrar e você vai empreender vidas muito além daquilo que é a sua família, né? Deus, Ele vai te capacitar e você vai vencer todas as suas dificuldades. Maravilhosa, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada. Gente, eu tô emocionada, viu? Emocionada. É o único que fez assim, hein? Mas tudo que é tão bom dura pouco. Já acabou. Oh, meu Deus. Olha que história, que assim, é uma inspiração, é uma inspiração. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam e continuem nos seguindo nas redes sociais e, infelizmente, tchau. Tchau.